Olá, seja bem-vindo ao dia 335 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia junto em um ano. Hoje, exatamente daqui a 30 dias, iremos estar encerrando a nossa leitura bíblica. Por isso é importante você manter a constância. Já percorremos um longo caminho, falta pouco, para que assim nós possamos dizer que lemos a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos na leitura, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Todos essas leituras deste ano estarão gravadas na plataforma e você terá a chance, o ano que vem, se Deus te der vida e condições, ler mais uma vez a Bíblia Sagrada. Por isso é importante você compartilhar. Se alguém tem vontade de ler as Sagradas Escrituras, você pode indicar esse canal para que as pessoas possam ouvir as Sagradas Escrituras, mesmo que não tenha letra, não consiga ler, mas elas podem ouvir e através do ouvir as suas vidas serem impactadas pelo poder transformador dessa palavra que convence a nossa vida e transforma o nosso viver. Hoje nós faremos a leitura em 1 Crônicas, no capítulo 29, iremos a 2 Pedro, no capítulo 3, iremos ao profeta Miqueias, no capítulo 6, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas, no capítulo 15. Aqui, em 1 Crônicas, no capítulo 29, nós vamos ver as dádivas para a construção do templo e nós vamos ver a oração de Davi, nós vamos ver a Salomão sendo ungido rei sobre Israel e nós vamos ver a morte de Davi. Vamos a essa leitura? 1 Crônicas, capítulo 29. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e a mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recurso para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engates e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro, prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Orfir e 245 toneladas de prata refinada, para os revestimentos das paredes do templo, para o trabalho de ouro e em prata, que todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus, e eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito do tesouro do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra, teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração. E agora vi com alegria quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído.
Ó Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conservas para sempre esse desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir esse templo, para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, fizeram sacrifício ao Senhor e apresentaram-lhes holocausto, 1000 novilhos, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo diante do Senhor como soberano, e Zadok como sacerdote, de maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em o seu reinado, como nenhum outro rei de Israel jamais tivera. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras terras. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje, nós vamos ler 2 Pedro no capítulo 3. No capítulo 3 de 2 Pedro, nós vamos ler hoje sobre o dia do Senhor. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar essas lembranças em sua mente, sincera que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto. Amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Pelo tipo de pessoas que é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma que todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também
os fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos agora ao livro do profeta Miqueias. Hoje, no profeta Miqueias, nós faremos a leitura do capítulo 6. Aqui no capítulo 6, nós vamos ver a acusação do Senhor contra Israel e também a culpa e o castigo de Israel. Vamos a essa leitura? Diz assim, Miqueias, capítulo 6. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu para que Balaão, filho de Beor, respondeu. Re- Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparar diante do Senhor e curvar-se perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto e bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dezenas de ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando à cidade. É insensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá, aí a assembléia da cidade. Não há, na casa do ímpio, o tesouro da impiedade e a medida falsificada, que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos, o povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Contanto, o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitona, mas não se ungirão com o seu azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Vocês têm obedecido os decretos de Onre e todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições dele. Por isso, eu os entregarei à ruína, e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está em Lucas. Lucas, hoje nós faremos a leitura de Lucas no capítulo 15, aonde Jesus vai falar da parábola da ovelha perdida, vai falar da parábola da moeda perdida, vai falar sobre a parábola do filho perdido. Vamos a essa leitura que está aqui em Lucas, no capítulo 15, sobre essas três parábolas. Diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo-se para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai,
Quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam-lhe, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens como prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Grato pela tua companhia, se o Senhor nos der vida e nos der vigor, voltaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.